escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A paz do Senhor Jesus, criança, a paz do Senhor, papais, mamães. E olá para você que ainda não aceitou o nosso Salvador, Jesus Cristo, como seu Salvador também. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da nossa EBD Restinga. Eu sou a Prof. Lídia, somos da Assembleia de Deus em Porto Alegre, no Distrito 12, Restinga. Nós hoje com a aula de número 10, a lição de número 10, quase terminando, falta só 3 lições para terminarmos o nosso trimestre. Fica conosco, assiste a nossa aula aí, ó, já vai dando teu like aí, enquanto a Natália vai falando. A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, mamães, papais, e olá para você que está assistindo nosso canal pela primeira vez. Se ainda não assistiu as outras lições, corre lá para assistir, mas só depois que acabar esse vídeo. Amém. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração? Vamos. Fecha os teus olhinhos aí em casa e ora junto conosco, tá bom? Fecha os olhinhos e vamos orar. Fechar. Querido Deus, obrigado por mais uma semana. Obrigado por mais uma semana. Obrigada pelo alimento, pela saúde que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo alimento, pela saúde que o Senhor nos concedeu. Deus, fica conosco. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa família. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. Que eu possa aprender. Guardar e praticar a tua palavra. Dá-nos uma aula abençoada. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Orou junto conosco? Espero que tenham orado, hein? Vamos falar o título da nossa lição de hoje? Vamos! Vocês lembram que estamos na revista a revista de primários da CPAD. Estamos estudando sobre os heróis e heroínas da Bíblia. Hoje vamos conhecer um herói que foi assim como você, criança. Um herói, ó, que não tinha muita coisa, mas aí a gente vai saber mais desse herói no desenvolver da história. O título da nossa lição de hoje, lição de número 10, é falando sobre um menino herói. Um menino herói. Olha, imagina só, uma criança como você aí que está nos assistindo, uma criança como a Natália. Você é conhecido como um menino herói. Que bênção, hein? Ou uma menina herói. Ou uma menina heroína. Mas vamos lá. Vamos logo para a nossa leitura bíblica. Enquanto eu vou me preparando na leitura bíblica, a Natália tem o nosso recadinho. Eu gosto muito de dar o recadinho para vocês, crianças. E ajudar a Prof. Lídia nas lições. Vamos lá. O primeiro recadinho é: quando a criança for acessar o site do EBD ou o adulto, já é para estar com a Bíblia aberta. Então, já vai deixando seu like, que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela. E se inscreve, que também está aparecendo aqui embaixo na tela. Ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos, familiares. Porque quando você dá o seu like, se inscrever, compartilhar, o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai mandar os nossos vídeos para outras pessoas de outros lugares, crianças. Isso mesmo, vai sugerir o que nós estamos transmitindo aqui, que é a palavra de Deus, para que mais pessoas conheçam o amor que o Senhor Jesus sente por cada um de nós, amém? Então vamos para o nosso leitura bíblica. Vamos. Pega o papel e a caneta para anotar o nosso leitura bíblica e ler durante a semana com o papai e com a mamãe, tá bom?
Vamos lá para o nosso leitura bíblica, se encontra no livro de João, no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, o capítulo 6, o versículo do 1 até o 11. Nossa! No Novo Testamento, o quê? Nossa, é muito longo, então... Não é muito longo, mas daí não vai dar para a prof ler tudo, tá bom? É por Porque isso daí o vídeo fica muito longo se a prof ler tudo. É por isso que a prof diz para você ler ao longo da semana. Isso mesmo, anotar para ler junto com o responsável, a criança que ainda não sabe ler sozinha, Ou não ler sabe junto juntar com o as letras. responsável, tá bom? Uhum. Então vamos lá, eu vou ler o versículo 9. Anota aí, eu vou falar de novo. João, o capítulo 6, o versículo do 1 até o 11. A prof vai ler o versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Ó, vocês já sabem qual é essa passagem na Bíblia? Eu acho que as crianças já sabem qual é desse menino. Que menino herói é esse? Se sabem, já vai deixando aí nos comentários. Isso mesmo. Vamos lá, agora vamos para o nosso Memória em Ação. E, crianças, se vocês forem procurar assim na Bíblia, o nome desse menino, a Bíblia não fala, só diz que é o menino, tá bom, crianças? Isso mesmo, tem tradução que diz que é um rapaz e a tradução menino. que diz um menino. Então vamos para o nosso Memória em Ação, que se encontra em Provérbios, o capítulo 22 e o versículo 9. Versículo 9. Isso, versículo 9, vim conferir, mas é o versículo 9. É, versículo 9. Vamos lá, Provérbios capítulo 22 e o versículo 9, que diz: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O que vê com os bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão aos pobres. Você está ajudando aos pobres, a quem tem menos do que você? Espero Eu que ajudo. sim, hein? Quando eu vou pra escola e algum amiguinho meu não tem, eu sempre reparto. E vocês, crianças? Eu acho que eles também sim, Eu Natália. acho Espero que que sim. sim, hein? Vamos lá para o nosso Memória em Ação aqui, para vocês repetirem junto com a Natália. Vamos lá, Memória em Ação. Memória em ação. Quem é bondoso Quem é bondoso será abençoado, será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Vamos novamente, vamos repetir? Memória em Ação. Memória em ação. Quem é bondoso será abençoado, Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios, capítulo 22 e o Provérbios, versículo 9. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Olha só, crianças, a Bíblia nos fala que se nós formos bondosos, se nós repartirmos a nossa comida com os pobres, nós seremos abençoados. Você quer ser uma criança abençoada? Sim! Então reparta a sua comida, divida a sua roupinha, aquela roupinha que não serve mais, aí tá tão novinha, tão boazinha, divida com quem não tem, dê para quem não tem, que com certeza o Senhor vai abençoar a sua vida, tá bom? Vamos lá para a nossa história de hoje? A nossa história começa falando que certo dia, que Jesus, ó, a prof fez um Jesus aqui menor, tem esse Jesus aqui, a prof fez esse aqui. Jesus, ele veio ao mundo para quê? Nos Para nos salvar. salvar. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. Enquanto Jesus estava no mundo, Jesus curou muitas pessoas. Jesus ressuscitou mortos. Vocês lembram? Vai aí lembrando. Ah, Jesus curou. Curou a mulher do fluxo de sangue. Curou a sogra de Pedro. Jesus ressuscitou mortos. Lembra que Jesus ressuscitou a menina? Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou o amigo dele, Lázaro. Jesus fez muitos milagres. Fez o milagre
de transformar água em vinho e muitos outros milagres Jesus fez enquanto estava aqui na terra. E continua fazendo milagres. Ó, enquanto Jesus estava aqui na terra, além de ele fazer milagres, ele falava do amor de Deus. Ele falava sobre o reino dos céus. E enquanto ele falava, muitas pessoas, uma multidão, sentava, parava para ouvir Jesus falar. Certo dia, Jesus atravessou o mar da Galileia, entrou no barquinho com os discípulos deles, atravessou o mar da Galileia e foi lá para um lugar, para o outro lado do mar da Galileia, falar aquelas pessoas sobre o amor de Deus. Quando ele chegou lá, uma multidão novamente se juntou para ouvir Jesus. Ficaram lá, ó, parados, ouvindo, atentos ouvindo Jesus falar. As pessoas gostavam muito de ouvir Jesus falar. E quando ele estava lá, a hora foi passando a hora, passando o tempo. E as pessoas lá, atentas a ouvir Jesus falar. E chegou o tempo que as pessoas começaram a ficar, ó. Imagina a gente ficar muito tempo, mesmo que seja na igreja, não começa a dar fome. Nós somos humanos, somos seres humanos. Temos nossas necessidades, então começou a dar fome. Aí o estômago começou fazia aquele barulho no estômago de fome, roncando de fome. Jesus percebeu que as pessoas estavam com fome. Aí Jesus foi e perguntou aos discípulos dele, o que vamos fazer para essas pessoas? O que vamos dar para elas? Jesus já sabia o que fazer. Jesus tinha o poder de orar ao Pai, pedir a Deus e ó, caiu um monte de pão, igual aconteceu lá no tempo de Moisés, que Deus mandou o maná dos céus. Jesus tinha o poder de orar ao Pai e que isso acontecesse. Mas sabe, criança, ele queria ver a fé das pessoas. Ele queria ver a disposição, a intenção das pessoas em compartilhar o que elas tivessem. Imagina que a gente está em algum lugar, às vezes a gente sai, vai para a igreja ou vai para a escola, shopping, e não está com muito dinheiro para comprar muita comida. Daí a gente chega lá, só que aí a gente ia só passar uma horinha lá na escola, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar. Às vezes vai no hospital, no posto de saúde, acha que vai passar pouco tempo, mas aí passa muito tempo, a barriguinha não começa a roncar. E a gente, ai mamãe, tô com fome, quero comer. Aí imagina aquelas pessoas ficaram ali com fome. E não é bom quando a gente divide, se uma pessoa tá ali. Já aconteceu de eu estar no posto de saúde, eu vou, dou um lanchinho para a Natália, e tem uma criancinha do lado que a mamãe não pôde, ou até esqueceu de levar um lanchinho. Aí a gente vai, ó, compartilha com aquela pessoa. Quer uma bolacha? Oferece e compartilha. Deus, Jesus naquele tempo, ele queria ver essa disposição. Será que ele sabia quem tinha? Ele queria ver quem era, até entre os discípulos dele, que tinha fé no coração para ele fazer um milagre. E queria ver quem estava disposto a compartilhar o que tinha. Enquanto Jesus estava lá falando, aí um dos discípulos dele disse assim, o discípulo dele, Filipe, disse assim, mas Jesus, são muitas pessoas, aqui tem mais de 5.000 pessoas. A gente, para dar pão para essas pessoas, a gente tinha que ter mais de 200 moedas de prata. Era muito dinheiro naquele tempo. Para dar para todas aquelas pessoas, eles tinham que ter mais de 200 moedas de prata. Aí, enquanto ele falava, aí veio o discípulo dele, André, e disse assim, Jesus, encontrei um herói. Ele é bondoso, tem um coração bondoso, Jesus, que com certeza irá te agradar. É um menino. Ele veio aqui e ele não tem muito, Jesus.
ele tem 5 pães E 2 peixinhos. e 2 peixinhos. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Ó, 5 pães. Tá vendo quantos pães aqui? E 2 E peixinhos. 2 peixinhos. Vamos contar aqui comigo, Natália? Vamos. Quantos pães? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos peixinhos? 1, 2. Ele tem, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. O discípulo André contou para Jesus. Aí, as pessoas começaram, 5 pães e 2 peixinhos? Não vai dar para todo mundo comer. Como é que todo mundo vai comer 5 pães e 2 peixinhos? Jesus, criança, ficou muito feliz com a atitude daquele menino. Muito feliz com a atitude daquela criança, que primeiro ele teve fé. Ele teve fé em dizer, eu vou levar isso aqui para Jesus, que ele faz tanto milagres, então ele pode fazer um milagre. Ele podia. E ele teve a disposição em compartilhar, porque ele podia ter feito o que, Natália? Ele podia ter ficado lá, caladinho. Depois que terminasse, ele comia sozinho, sem ninguém ver. Ele podia ter feito isso, porque se ele não tivesse ido lá, Jesus sabia que ele tinha, que Jesus, ele nos conhece, ele sabe o que nós temos, ele sabe o que precisa. Mesmo quando a gente guarda bem escondidinho, Jesus vê. E Jesus ali, ele também sabia, porque ele é o Filho de Deus. Ele era onisciente, ele sabia que aquele menino tinha, mas aquele menino, ele tinha que se dispor a compartilhar o que ele tinha. Então, ele se dispôs e compartilhou os 5 pães e 2 peixinhos dele. Mas aí as pessoas, e aí, como vamos fazer? Jesus foi com toda a calma que Jesus tem, que Jesus é calmo, tranquilo. Jesus fez uma coisa que nós devemos, ele fez para nos deixar o exemplo. Algo que nós devemos sempre fazer antes de comer. O que é, Natália? Orar. Orar. Mas Jesus é o Filho de Deus, não precisava ele orar. Ele tinha todo o poder. As crianças às vezes pensam, né? Jesus não precisava orar. Mas ele fez também para nos dar o exemplo. Que quando temos o nosso alimento, devemos agradecer ao Papai do Céu. Orar a Deus. Pedir que ele purifique, que ele santifique o nosso alimento e que ele multiplique o nosso alimento. E foi assim, Jesus foi e orou a Deus. Quando ele orou a Deus, pode falar. Ele deixou o exemplo da gente orar, como assim ele deixou o exemplo da gente se batizar, criança. Isso, mas isso é outra história. Daí vamos para o nosso... Tirar. Jesus deixou o exemplo para que nós orássemos antes de comer. Aí, aquele menino usou a fé dele, entregou o pouco que ele tinha. Aí Jesus mandou todo mundo sentar lá na graminha. Senta todo mundo aí. Sentou todo mundo lá na grama. E ele mandou que os discípulos distribuíssem o pão. Como é que ele distribuiu 5 pães e 2 peixinhos? Quando os discípulos começaram a distribuir os 5 pães e os 2 peixinhos, a comida foi multiplicando. Ia dando para um, dando pãozinho para um, dando pãozinho para outro, e a comida multiplicando. Dando peixinho para um, dando peixinho para outros. Dando peixinho para um, dando um pedacinho de peixe para um pedacinho de peixe para outro. E quanto mais dava, mais peixinhos saía. Quanto mais os discípulos distribuíam para as pessoas, mais pãozinho, mais peixinho saía do cestinho. E assim, Jesus multiplicou os pães e os peixes. De 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou e deu muitos e muitos pães e peixinhos para toda aquela multidão. Lembram quantas pessoas mais ou menos tinha ali? Mais de 100 mil. Mais de 5 mil. 5, né? Mais de 5.000 pessoas. Olha, eu fico imaginando como será que aquele menino ficou assim, olhando. Mas como
pode, eu só tinha 5 pães e tinha só 2 peixinhos. E Jesus multiplicou para muitos e muitos pães e 2 peixinhos. Jesus orou ao Pai e Deus multiplicou os pães e os peixes que aquele menino tinha, alimentou toda a multidão. Ficaram satisfeitos, todo mundo de barriguinha cheia, e claro que o menino também comeu. Todo mundo de barriguinha cheia, com o pãozinho e o peixinho, e o menino ficou muito feliz. E Jesus mais feliz ainda, porque aquele menino que tinha tão pouco, ele compartilhou tudo o que ele tinha. Era só o que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Ele compartilhou tudo o que ele tinha. E Jesus abençoou muito a vida daquele menino. Abençoou também, através da bênção daqueles pães e dos peixinhos, aquelas pessoas foram abençoadas com o alimento. E assim, a Bíblia nos ensina que, o versículo aqui falou, quem é bondoso e reparte com os pobres, será abençoado. Então, aquele menino foi abençoado. E você, criança, você adulto que também está nos assistindo, será abençoado. Se quando você tiver um pouco, mas eu só tenho pouco. Aí chegou aquela pessoa, bateu na porta. Moça, dá para me dar um pão? Às vezes a pessoa chega pedindo um pão. Mas eu só tenho 2 pães. Tá, um momento, Senhor, vou lá. Pego um pãozinho e divido com ele. Com certeza, Papai do Céu vai abençoar a sua vida. Com certeza, Deus vai abençoar a sua vida, se é um adulto que está nos ouvindo. Quando a gente divide, mesmo a gente tendo o pouco que a gente tem, Deus, ele nos abençoa e multiplica, assim como multiplicou para aquela multidão. A multiplicação foi tão grande que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. E Jesus mandou, que guardasse, que os discípulos juntassem, para que não se perdesse. Porque não é porque a gente tem muito que a gente vai comer. Aí a mamãe às vezes faz aquela macarronada bem gostosa, bastante macarronada. A gente comeu, ficou satisfeito. A mamãe, aí sobrou um pouco. A mamãe joga fora, Natália, o que sobrou? Não pode. A gente só coloca no nosso prato que a gente consegue comer. E a mamãe fez, sobrou, daí guarda e na janta. Ou no outro dia. Ou no outro dia, no dia seguinte, come aquele alimento. Para que nada se perca. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Que nada se perca, que a gente não pode, porque enquanto nós temos muito, tem gente que está com fome. Tantas crianças na rua com fome, que não tem o que comer. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso alimento, tem que colocar só o que a gente consegue comer, e quando sobrar na panela, a gente tem que guardar. Mamãe, guarda para não estragar, porque tem tantas outras pessoas comendo, precisando de comida, e a gente não pode estragar o alimento. E quando a gente tiver o nosso alimento, que alguém te pediu, ou que a gente vê alguém necessitado, a gente compartilhar, que o Senhor Jesus, com certeza, ele irá nos abençoar. A gente tem pouquinho, mas se tivermos fé e bondade no coração, o Senhor, ele faz um milagre. O Senhor, ele pode, como ele poderia ter feito cair, pão do céu e dar para todo mundo. Mas ele quer que nós sejamos participantes do milagre dele. Ele não quer só ir lá e fazer, aquela pessoa está precisando. Jesus pode pegar e mandar pão, fazer cair pão do céu e dar para aquela pessoa que está. Mas ele quer que você seja participante do milagre deles. Que você vá lá e entregue aquela pessoa futuramente, aquela pessoa quando vê, aquela criança tão bondosa, ela parece Jesus. Ela parece com Jesus. E é assim que nós devemos ser. Parecer com Jesus. Sermos bondosos como Jesus. E através da sua vida, o Senhor vai abençoar outras vidas. Amém? Crianças, e teve uma vez, muitas vezes,
que quando eu tava lá na casa da minha avó, um moço saía, me dá um pão, e minha avó fazia o quê? Ele ia lá, peraí, eu vou pegar um pãozinho, ia lá e dava um pãozinho pra ele, porque ele era da rua, não tinha o que comer. Isso mesmo. A vovó da Natália também ensinou a Natália que devemos compartilhar, mesmo quando a gente tem pouquinho. Devemos compartilhar, ajudar a quem não tem. Amém? Amém. Vamos Então, pro nosso louvor? Vamos para um louvor? Vamos lá. Ah, um louvor que eu acho que muitas crianças conhecem. Não é louvor da área infantil, mas muitas crianças conhecem sobre, ó, a multiplicação. 1, 2, 3. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, criança, homem ou mulher. E Deus quer usar você, criança, Deus quer usar você também, adulto. Vamos cantar de novo? Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, criança, homem ou mulher. Amém? Deus usa quem Ele quer. E para sermos usados por Ele, temos que permitir que Ele nos use. Amém? Vamos orar agradecendo ao Papai do Céu por mais uma lição? Que você possa aprender a compartilhar, aprender com Jesus e com esse menino que compartilhou o pouco que ele tinha. E aprender com Jesus também a ter fé e a compartilhar. E Ele vai te abençoar muito, 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 muito. Amém? Vamos orar. Vamos orar? Querido Papai do Céu, Querido Papai do Céu, nos ajuda nos ajuda a ter amor a ter e amor compaixão e compaixão daquelas pessoas que não têm o que comer. daquelas pessoas que não têm o que comer. Que nós possamos dividir, Senhor. Que nós possamos dividir, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida Abençoa a nossa e a vida nossa família. e a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Amém. crianças, o que vocês tiverem, repartam com quem precisa. Que com certeza o Papai do Céu vai te abençoar muito. Amém. Com certeza Ele vai abençoar a sua vida. Então, um beijão. Um beijão para vocês. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem com Deus e que a sua semana possa ser abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu Amém? queria dizer pra vocês que Jesus está na casa de vocês e com vocês. Beijo, Amém. crianças. Jesus Tchau. é com vocês. Tchau.